as quais saúdo na pessoa do senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador Herden, ilustríssimo senhor Genebaldo, caríssimos irmãos e irmãs, venerandas irmandades, esta assembleia reduzida no número por conta do tempo que estamos vivendo, tempos de pandemia, foi escolhida segundo o seguinte propósito: a Irmandade de Nossa Senhora do Amparo, que é a guardiã e custódia desta casa, dedicada a Nossa Senhora do Amparo, as irmandades existentes na sede do nosso município, das duas paróquias, de forma representativa, e depois as pessoas que estão liderando as diversas pastorais, comunidades, serviços existentes em nossa paróquia. E também alguns convidados representando o povo santamarense. Então nós estamos aqui como igreja, como pessoas de fé, para celebrar, depois de um tempo de restauro, 2 anos e 6 meses, da igreja fechada, a Santa Missa, os Sagrados Mistérios. E fazemos isso no 4º domingo do tempo do Advento. Tempo particular na vida da igreja, onde preparamos o nosso coração para recebermos Cristo Jesus que vem a nós no seu Natal. E estamos já às vésperas das festas natalinas. Então é alegria redobrada que sentimos no coração. Há 4 anos, quando cheguei aqui, cheguei no tempo da Quaresma. Era um tempo também de preparação para uma grande festa, a festa da Páscoa. E a igreja também estava vestindo roxo, a cor da penitência. Hoje, reabrindo essa igreja, de novo a igreja veste roxo, porque o tempo do Advento é também tempo de penitência. Mas a penitência vivida por causa da vinda do menino Salvador, do nosso Rei e Senhor. Penitência que nos prepara para que o nosso coração esteja purificado, para celebrarmos esse encontro de amor entre nós e Ele, o nosso Criador. Meus irmãos e minhas irmãs, no início dessa homilia, eu queria fazer memória ao dia que cheguei aqui e que celebrei pela primeira vez nessa igreja. O estado do templo era desolador. E como tenho o curso de restaurador, ao entrar nessa casa, a vontade que eu tive foi de chorar de tristeza, por aquilo que encontrei, pela forma que via o templo. E como se não bastasse tudo isso, bem acima da mesa da celebração do altar, tinha no teto um buraco no forro, por onde as andorinhas entravam e faziam seus ninhos. Na hora que foram retirados os objetos sagrados, logo depois da comunhão, entrou um bando de andorinhas nessa igreja, fazendo o maior barulho, e entrando por esse buraco aberto do forro, derrubaram parte do seu ninho sobre a mesa do altar. Quem estava aqui pode se recordar muito bem desse momento. Deixando em constrangimento algumas pessoas que zelavam da igreja, porque não esperavam por aquilo. E naquele momento,
me invadiu uma certa alegria, tanto pelo barulho que faziam as andorinhas, que pareciam estar em festa, quanto pelo sinal, que para mim era muito claro e visível. Na igreja, a andorinha é símbolo de Páscoa, e Páscoa é passagem, é vida nova. Naquele evento eu percebi que o Senhor estava querendo dizer que tempos novos estavam chegando. E diante da imagem de Nossa Senhora, aqui com o título de amparo, eu pedi a ela amparo e proteção. E pedi a sua força materna, o seu auxílio, para transformar a realidade que eu estava vendo debaixo de meus olhos. E naquele momento eu pedi a ela que mandasse luzes e também tocasse no coração das autoridades para liberar os recursos do restauro que já tinha sido feito por Monsenhor Walter, que se estivesse aqui nesse momento agora, com certeza estaria em prantos. Ele já tinha feito todo o projeto do restauro dessa igreja com o então prefeito, que era Ricardo Machado. Mas tardava de chegar, já tinha anos a fios, sem que viesse uma resposta sequer. A gente mandava as cartas, Monsenhor mandou várias cartas, pedindo que fosse liberada a verba, mas a resposta de Brasília era sempre negativa, dizendo: não temos as verbas. Nas festas das andorinhas, eu percebi que Nossa Senhora estava reservando para nós um novo tempo. E com os joelhos no chão, todas as vezes que aqui entrava para celebrar as missas, nas quartas e nos sábados, eu pedi a ela que apressasse aquilo que deveria ser feito, para que a sua casa renovada pudesse estar, para que o nosso louvor fosse realmente permeado pela dignidade da casa embelezada. Aconteceu que Deus providencia tudo, e providenciou pessoas que pudessem conosco lutar e reivindicar, junto às autoridades, o restauro dessa igreja. Eu paro nesse momento, esse relato das coisas que aconteceram, para entrar no mistério que celebramos. No dia de hoje, a liturgia da igreja nos apresenta como primeira leitura uma profecia de Malaquias. E Malaquias fala do envio de um anjo que vem preparar os caminhos para que o Senhor possa chegar. E diz que esse anjo vai fazer um trabalho purificador, como o fogo que purifica a prata e a forja e a barrela das lavadeiras que alvejam os panos sujos. Ele vai derreter a prata para purificar e lavar tudo aquilo que precisa ser alvejado. É um tempo de penitência, é um tempo de voltar os corações para Deus, mas é também um tempo de reconciliação. O coração dos pais voltando-se para os corações dos filhos, e os corações dos filhos voltando para os corações de seus pais. Aqui, o profeta Malaquias, ele está falando daquele que vai preparar os caminhos do Senhor. E nós sabemos que aquele que vem preparar os caminhos do Senhor é o profeta João Batista, que foi anunciado o seu nascimento pelo anjo Gabriel ao seu pai Zacarias, que era sacerdote no templo, quando ele estava oferecendo incenso.
Ele entrou no Santo dos Santos, um lugar que era reservado somente aos sacerdotes no templo. E quando oferecia o incenso, tem a visão do anjo que lhe aparece. E o anjo vai dar a ele um grande sinal. Diz que Deus olhou para ele e para as preces de sua mulher, Isabel, que era estéril e já muito velha. Significava dizer que aquele casal temente a Deus viviam sem expectativas de mudanças em suas vidas. Porque o que poderia já imaginar como seria dar filhos para o mundo um casal de anciãos? Humanamente falando, impossível. Naquela cultura, naquele tempo, o casal que não gerava um filho para a sociedade eram considerados pela sociedade de então como não gratos a Deus e por isso colocados à parte. Eram pessoas que traziam consigo o estigma de amaldiçoados. Eles viviam esse drama e pensavam que iam morrer com esse estigma, mas o Senhor, Ele vem em socorro dos seus e manda o seu anjo para dizer a Zacarias que mesmo na velhice, Isabel vai gerar um fruto no seu ventre, um filho. E mesmo sendo sacerdote, Zacarias, ele não acredita, ele duvida. Como tantas pessoas que às vezes vivem uma vida de fé, mas não acredita fim e fundo nas promessas de Deus. Então o anjo diz que ele ficará mudo até o nascimento do seu filho, porque desconfiou da potência divina. E Isabel então engravida na velhice, para mostrar para todos nós que para Deus não tem nada impossível. Eu acredito que quando entrei nessa igreja, essa certeza era a certeza que permeava o meu coração. Saber que para Deus não tem nada que seja impossível. E eu não via como impossível a recuperação desse templo. Tanto é verdade que começamos a fazer o pouco que poderíamos. Sabíamos que não poderíamos devolver todo o esplendor que o templo possuía, mas tinha a fé na graça divina que habitava em nossos corações. E a oração de tantos e tantos irmãos que confiaram que para Deus nada é impossível. E Deus ouve o clamor de Zacarias, como ouviu também o nosso. Isabel, então, pode ter em seu ventre um fruto do amor de Deus e do amor de Zacarias gerado para mudar a história. E aquela criança preparar os caminhos do Senhor. Aqui, o evangelho que nós ouvimos hoje, para mostrar que a profecia se cumpre de fato e mostrar que Deus sempre realiza suas promessas, a gente vê o nascimento de João. O seu pai ainda mudo e as pessoas querendo saber que nome aquela criança vai receber. Uma criança que já vem sendo olhada com curiosidade pelos parentes e pelos vizinhos, porque gerada na velhice de seus pais. Não podendo falar, aquele que deveria dar o nome, porque na cultura judaica quem coloca o nome na criança é o pai, o direito então é passado para a mãe, e Isabel vai dizer: João é o seu nome. Em hebraico, João significa Deus faz graça. É isso que significa o nome João. Deus faz graça. De fato, não poderia ser outro. Mas o anjo já tinha dito a Zacarias
que o nome da criança deveria ser João. Não podia ser diferente. Que graça maior eles poderiam esperar na vida, se não ter todo o seu drama sendo resolvido? Deus de fato faz graça, e esse deveria ser o nome da criança. As pessoas, os parentes que estão ali naquele momento, começam a discutir e discordar, porque a tradição sempre era colocar o nome de alguém na família, começando dos mais importantes até chegar na parentela comum. E eles viam que não tinha ninguém na família com esse nome. Discordavam por isso. E nessa hora, fazendo sinal para ver se o pai aprovava ou não a decisão da mãe, a língua de Zacarias se solta. Ele escrevendo na tabulinha, o nome do menino é João, a língua dele então se solta. E ele começa então a proclamar as maravilhas de Deus. Eu acredito que nesse momento, diante dessa graça que Deus nos concedeu, porque Ele também faz graça em nossas vidas, a nossa língua deve se soltar em louvores a Deus, por essa graça alcançada. É graça também. Deus fez graça com Isabel e com Zacarias, mas hoje concretiza a graça no meio dessa comunidade, que fervorosa rezava, pedindo que esse templo fosse renovado, fosse restaurado. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui no tempo do Advento, já finalizando esse momento, para entrarmos no tempo do Natal, com o coração também renovado, com o coração esperando o Senhor que venha a nós, mas transbordando de alegria, porque aqui poderemos encontrar aquele que nasce em Belém para iluminar a nossa vida com luz nova. Que desse templo possamos fazer o uso que ele merece. Que aqui o coração dos pais possam se voltar para o coração dos filhos. Que o coração dos filhos possam se voltar para o coração de seus pais. Para que o nosso coração de filhos, os nossos corações de filhos, se abram para o coração da mãe comum que temos, Nossa Senhora do Amparo. E que de agora em diante possamos zelar com maior empenho dessa casa, para que ela não precise mais ser restaurada. O amor faz com que o zelo aumente. E quando zelamos, ao invés de restaurar, apenas cuidamos. Que esse tempo novo de graça que se abre para nós, possa realmente fazer a nossa alegria se tornar sempre e cada vez mais duradoura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos ao Senhor as nossas humildes preces.